Fala, meu povo, beleza? Galera, esse vídeo aqui vai ser para esclarecimentos, matar dúvidas, tirar dúvidas. O principal recado desse vídeo que eu queria dizer é assim: mate todas as suas dúvidas antes de fazer a besteira, né? É muito comum você ver, falar, porque eu já fiz isso e está acontecendo isso. Mas aí, né, depois da cagada não adianta, né? Qualquer coisa que se faça para tentar corrigir algo que já foi, que já deu errado, é prejuízo. Já é perda de eficiência, já é perda de qualidade de água, já é perda de conversão, o animal já vai converter muito mal, o prejuízo já tá lançado, o mal já está lançado. Por quê? Porque o ser humano, nós temos o hábito de achar que sabemos, né? Eu costumo dizer o tempo todo, não sou o dono da razão, mas são cada pergunta que a gente tem, que a gente vê, o cara, vou dar um exemplo. Porque eu tinha um compartimento com lambaris, né, já adaptados naquele ambiente. Vou sentar aqui, pronto, vou sentar aqui. Aí eu consigo, pronto. E aí os lambaris já devidamente adaptados no seu habitat ali, né? Criou-se um habitat. No caso ali era um espaço pequeno e tudo, mas ele pegou, depois de algum tempo ele foi e comprou tilápiazinhas pequenininhas, né? Filhotinhos de tilápias, né? E lançou junto com os lambari. Lambari é pelo menos 10, 15 vezes mais rápido que a tilápia. E, querendo ou não, são concorrentes no habitat ali para se alimentar. Quem vocês acham, a tilápia sofreu a questão do transporte? Quer dizer, desculpa, sim não, né? Sofreu a questão do transporte. Sofreu a questão do estresse no transporte, com água ruim, às vezes distância, altamente estressadas, né? Por conta que está entrando num ambiente que as águas, muito provavelmente, não foram equalizadas com as águas da onde eles estavam. Então eu saio do ambiente onde eu estou habituado, onde eu estou acostumado com os parâmetros das águas, e me colocam de qualquer jeito em umas águas totalmente fora da condição. Porque o cara que faz um negócio desse não equalizou as águas. Então, é mais uma. E eu ainda vou ter que disputar. Estou cansada, porque eu fiz uma viagem longa, eu estou estressado, eu fiz uma viagem longa, eu estou cansado, eu não comi há 2 dias. Se o seu vendedor, né, se o vendedor dos seus alevinos tem competência para fazer isso e parou a ração 2 dias antes. Então, o animal está debilitado porque está sem ração. Ou, pior ainda, ele está sofrido porque deram ração para ele mesmo antes de fazer a despesca para ele poder seguir viagem para ser comercializado. Aí, então, não vou nem dizer. Aí já chega morrendo. E aí ele entra num ambiente onde ele precisa lutar pela sua comida, porque o animal ele é instintivo, o que tem nele é, eu vou comer para poder sobreviver, eu vou comer para poder... O peixe morre pela boca. O nosso freio para parar com tudo, já falei 1000 vezes, para a ração que todo o processo para. Aí você pega e tira, aí o cara pega esse punhado de vinozinhos de tilápia e põe onde já tem lambari, já macaco velho. Lambari é muito rápido, lambari é muito mais aerodinâmico, e vão lutar, e põe para lutar pela mesma comida. Aí você está pedindo. Uma coisa que é bacana realçar, mas isso é ganância. Isso eu volto lá naqueles vídeos do começo. Não tenham zoião, não sejam gananciosos. Porque eu vou criar lambari para vender como isca, mas também vou criar tilápia para comer. Ou você faz bolo no forno, ou você faz o café no fogão. Dá um tempo, cada um no seu momento, né? E se você fizer o café vai ficar pronto muito mais cedo, e o bolo vai demorar mais 40, 20 minutos para ficar pronto. Então faça cada um no seu tempo, né? Comece a fazer o feijão meia hora antes de começar a fazer o arroz, porque o arroz é muito mais rápido. Não crie peixe, não crie... Se tivesse, não estou falando que não pode, tá?
não sou eu o dono da razão, mas se tivesse colocado os dois juntos, ainda assim teria complicação. Por quê? Porque o lambari é muito rápido. Você vê onde tem, na natureza, onde predomina o lambari, dificilmente teria outro peixe, a não ser um predador mais rápido. Não sei o nome de peixes, mas assim, a não ser predadores mais rápidos que o lambari, porque senão o lambari predomina, né? Senão o peixinho pequenininho daquele ali, ele precisa ter uma ferramenta para ter sobrevivido esse tempo todo na natureza, e é exatamente a velocidade. Aí você põe 3 lambari para ir atrás de uma comida, de uma tilápiazinha, né, cansada, estressada, mal porque as águas que estavam era uma e agora foram para outra, não tem condição. Então assim, se puder não, sem exceção, avaliem as suas atitudes. Se eu colocar lambari, o que vai acontecer com as tilápias? Se eu colocar a tilápia primeiro, por que colocar os dois juntos? Será que eu tenho necessidade de fazer essa atitude? Eu não posso me manter focado só numa coisa? Eu preciso fazer as duas no mesmo ambiente? Não tem necessidade, não leva a nada, né? Bom, essa é a primeira questão. Eu vou ver uma outra pergunta que fizeram aqui, que são perguntas que vai acontecer e acontece com todo mundo. A minha resposta é: primeiro planeje antes de tomar atitude, depois replaneje na hora de tomar atitude, né? Analise, pesquise antes de tomar tal atitude, e depois confirme essa atitude, se realmente tem procedência, confirme com mais de 10, 15 pessoas. Não, então eu vou fazer porque realmente é bacana, o meu fornecedor tem interesse de comprar, eu já tenho para onde vender, vai dar bom, aí beleza. Funciona? Qual é o prejuízo que isso vai me trazer? Como eu vou fazer? E não é só fazer, como eu vou fazer? Qual é o processo que eu preciso hierarquicamente tomar para ser o mais assertivo possível? E aí sim, e não misture os peixes, né? A dica é, está se metendo com lambari, cria só lambari, está se metendo com camarão, cria só camarão. Você não sabe nem criar peixe, quem dirá policultivo. Vamos devagarinho, né? Vamos aprender a andar de bicicleta, para depois andar de Harley Davidson, de Kawasaki. Vamos dar tempo ao tempo, né? Deixa de serem gananciosos para que vocês não percam muito dinheiro. Na verdade é assim, o mercado ele usa o argumento, né, de lucro, ele te enche de sonhos, né, prevendo a nossa vulnerabilidade de sermos ansiosos em ganhar dinheiro, acaba perdendo. Aquele que vai com muita fome ao pote não se alimenta direito. Beleza? Bora para a próxima pergunta aí, a gente já conclui. Peraí. Próxima pergunta. Quais são as doenças que predominam nos peixes? Olha, ele fez essa pergunta, eu fiquei bobo de ver, né? Falei, gente Maria, são tantas as probabilidades para uma resposta dessa que é praticamente impossível. Começando pelas variáveis dos peixes, né? Peixe fulano de tal, espécie tal, costuma ser vulnerável para a doença tal, na cidade, na região tal, no rio tal. Então, assim, são perguntas, velho, que eu acho que é para encher o Facebook, que eu acho que é para perturbar, porque não tem lógica o cara fazer uma pergunta dessa. Eu vou reformular essa pergunta. Qual é a doença que dá na criança? Qual é a doença que mais ataca as crianças? Depende, no estado do Nordeste é a febre amarela. É o mosquito, porque o mosquito lá, ele dá a infecção da febre amarela e tal, então o que mais interfere no bom desenvolvimento de uma criança é lá a febre amarela. No sul, não sei, talvez a pneumonia, por conta da friagem, do tempo úmido e muito frio. Cada região, pessoal, e cada tipo de criança tem um biotipo, tem uma genética. Inclusive no animal também tem uma genética, né? As perguntas precisam ser um pouco mais porque senão chega um momento que fala assim, ninguém sabe de nada, porque o cara que escuta uma pergunta dessa fala, eu não vou nem responder, não vou me ter o trabalho de responder, porque é tamanha sem noção que eu não vou perder meu tempo para tentar explicar para o cara todas as variáveis. Se ele não entende nem a pergunta dele, se ele não soube formular nem a pergunta, quem dirá, será que ele vai entender minha resposta?
Se eu pegar para responder ele, será que ele entenderia a minha resposta? Eu não tive nenhum trabalho de responder. Eu falei, mas isso aí está longe de... Agora, lógico, a pergunta, eu sempre falei, por quê, por quê, por quê? A criança que pergunta por quê, essa aprende. Por quê, professor? O chato, a criança chata que pergunta, eu sou favorável à pergunta. Eu sou totalmente a favor das perguntas. Agora, perguntas idiotas, perguntas que não tem qualquer... Demonstra que você não sabe lufas de nada. Né? Não tem a base de noção nenhuma. Você não tem a base de vida, porque isso é questão de visão do mundo. Né? Ô, pessoal, que doença... Olha, eu moro na região tal, o meu clima é fulano de tal, e eu estou pensando no cultivo do peixe tal, porque é muito bem comercializado. Talvez o meu processo de cultivo vai ser escavado, vai ser raso, vai ser bioflora. Talvez alguém da região, com as mesmas características de cultivo, esse possa falar, olha, nessa condição aí, eu me enquadro próximo a isso, aí aqui costuma ter o problema, não é doença, mas é um predador que faz assim, assim, assado e tal, e aí sim, ele teria alguma resposta. Agora, jogar aos ventos, que doença que ataca os peixes? Todas que tem milhões de questões para ser respondida, porque tem milhões de qualidade de peixe, tem milhões de qualidade de doença, somar tudo dá bilhões de condições que não dá para responder um cara desse, beleza? Então assim, vamos fazer perguntas? Vamos, mas vamos pensar um pouco na pergunta para que alguém do estrangeiro fale assim, não, mas peraí, faz sentido essa pergunta desse cara. Eu vou responder porque a resposta para esse cara eu consigo abranger e esclarecer dúvidas próximas a isso para milhões de gente. Então eu vou perder meu tempo para responder para esse cidadão porque vale a pena. Agora, nessa situação que ele fez, isso é questão de... É pergunta sem bom senso, não tem nem como responder. Beleza? Cuidado com as perguntas. Um abraço. Valeu. Mas tem que perguntar. Tem que perguntar. Aquele que pergunta uma vez e depois nunca mais pergunta, esquece. Isso não vai aprender nada nunca. Nunca. Não estou falando na piscicultura ou na carcinicultura, não. Quem não se interessa não tem perspectiva. Beleza? Tem que perguntar. Um abraço. Deus abençoe vocês. Ah, não? Peraí. Um abraço, não. Bora, dá tempo para mais uma pergunta. Só um minuto. Qual é o tamanho, pergunta, qual é o tamanho máximo que atinge uma tilápia numa caixa d'água de 500 litros? Essa eu vou responder para poder chegar, ó, como é que, foi bem bacana essa hierarquia das dúvidas aqui, porque a gente vai conseguir alcançar o objetivo anterior. De novo, eu não deveria nem responder, mas vou responder porque por conta dessa resposta eu vou alcançar algumas outras pessoas aí com relação a... Ah, sombrinha, mas aí vocês não me veem, hein? Com relação a tamanho, né? Tamanho do peixe. Pessoal, como é que eu vou explicar? Existe, o mercado, ele é muito exigente, tá? Então, assim, aquele peixe, vou falar da tilápia, porque a pergunta foi sobre a tilápia, qual é o tamanho que a tilápia alcança numa caixa d'água de 500 litros? Depende, se ela estiver sozinha e lá, com comida abundante, ok? Bons parâmetros de água e só ela, sem ter que ficar disputando espaço ou ração e tal, sei lá, acho que chega a 3 quilos, né? Fácil. Chega fácil a 3 quilos. Fácil no sentido de, se ficar 7, 8 anos lá, né? E aí o peixe vai crescer, nossa, vai engordar, vai ficar a coisa mais linda, se ela estiver sozinha. Então, assim, é uma resposta muito difícil de dar, mas assim, eu diria que cresce o quanto for possível, enquanto não tiver nada para atrapalhar o seu desenvolvimento, ou outro peixe, ou falta de ração, ou parâmetros de água ruim, ela vai crescer o tempo todo. Né? Normalmente o animal ele vai desenvolvendo. Né? O que você viu de tilápia aí com 6, 8 quilos, já vi, né? Em tanques escavados, lá abandonado, porque o cara tinha um sítio, jogou as tilápia, depois morreu, a família morreu, nunca mais ninguém mexeu no lago, e o cara vai pescar lá no lago abandonado, tem tilápia lá de 4, 5, 6 quilos, fácil. Fácil não, difícil, né? Porque está lá há muitos anos e tudo, a concorrência é pouca, né? Porque os predadores pegaram os peixes menores, né? Os predadores naturais predaram os peixes menores, então, mas a minha resposta não é nem por conta dessa questão, que é possível até responder,
não é muito absurdo uma pergunta dessa. Mas comentei e salvei essa pergunta para responder assim: o mercado ele é muito exigente, o que ele mais almeja não são tilápias gordas, né? Peixe gordo, com o propósito de ser assado, já tem a sua procura, né? São determinados tipos de peixe. Agora, a tilápia, ela é muito bem vista, ela é muito bem aceita. Uma tilápia de 900 gramas até 1 quilo. Passou de 1 quilo, prepara, porque você vai ter dificuldade para vender. Você investiu comida, tempo, mão de obra, energia e depreciou o animal. Então, assim, existe a curvatura, né? Aí chega um momento que a tilápia deixa de ser interessante. É seus 900 gramas. Tá? Então, se tiver que especificar um número, o mercado, tá? Busca tilápia até 900 gramas. Acima disso, a tilápia ela passa a ficar com a carne um pouco muito gordurenta e fica ruim para fazer ela na grelha ali, fica ruim para fazer ela no óleo, só assada, e aí fica ruim, ela passa da conta. É como se fosse uma fruta, galera. Pô, qual é o momento certo de tirar a banana do cacho para chegar na cidade? É verde, tem que tirar ela verde ainda. Lógico que não é cotoquinha ainda, né? Tem que deixar ela. Então tem um momento certo. O momento certo de eu falei banana, mas pode ser do tomate. Você pega o tomate é colhido totalmente verde. Você fala, isso não vai chegar nunca, né? E chega bem, chega gostoso, chega maravilhoso, né? Outra fruta, mexerica, né? Mexerica pocã, ela ainda está agarrada, ela ainda está totalmente verde, agarrada no fruto ali dentro, né? A casca no fruto ali dentro, e ela vai amadurecer na vinda para os fornecedores, para os clientes finais, né? Para os consumidores finais. Então, assim, existe um momento certo da tilápia para comercialização, que não é a pergunta dele, mas é a minha resposta, 900 gramas, porque aí eu atinjo muita gente, uma pergunta que atinge muita gente. O tamanho da tilápia na caixa d'água, aí a gosto de Deus, né? Já vi tilápia de 7 quilos fácil. Com alguns anos lá você alimentando, ela chega a 7 quilos, sozinha num tanque, não tem disputa, não tem nada. Ela só vai comer se tiver taxa de oxigenação boa, se tiver parâmetros bacanas, se tiver estabilidade na temperatura, o bicho já vai crescer, que é uma beleza. Beleza? Agora eu vou finalizar, porque realmente senão vai ficar muito grande. Mas é isso. Um abraço, Deus abençoe. Quem puder, dá o likezinho, compartilha. Tendo dúvidas, pergunte, porque só assim eu vou ter condição de saber que fulano A, B ou C tem realmente interesse em vencer na piscicultura e na carcinicultura, e vou me dedicar a ele em responder o mais rápido possível, mais prontamente possível, né? Porque aquele que me fez perguntas igual o primeiro lá, que foi totalmente sem nexo, esse eu não vou nem responder, porque vocês me desculpem, a gente tem, né, o tempo é caro, o tempo é difícil, o tempo é custoso, eu tenho compromisso para cumprir ali, eu tenho compromisso com a família, eu tenho trabalho, então não dá para ficar parando para responder perguntas idiotas, ok? Deus abençoe vocês, todos os seus familiares, fiquem com Deus, bora trabalhar, valeu!